Boa noite, gente, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui para bater um papo sobre essa situação complicada que está acontecendo, né? A gente está vivenciando momentos estranhos, para dizer o mínimo, né? Momentos muito esquisitos e de uma certa apreensão mesmo, né? A gente fica apreensivo pelo lado pessoal com a nossa saúde, né, com o nosso bem-estar, como é que as coisas vão acontecer, se vai ficar tudo bem. A gente tem uma série de preocupações e procedimentos que a gente precisa tomar, mas pelo lado da nossa empresa, né, do nosso negócio, a gente também tem outras preocupações que acabam tirando nosso sono, porque a gente não sabe quanto tempo essa situação vai durar. A gente está vendo, assim, acompanhando o que está acontecendo, mas a gente não tem ideia de como isso vai evoluir, para onde vai evoluir, quanto tempo vai demorar para as coisas voltarem ao normal, se é que elas vão voltar ao normal que a gente estava acostumado antes, de uma forma relativamente rápida, porque pode ser que as coisas voltem, saiam desse nível que a gente está agora, né, onde está tudo parado, que nada acontece, mas pode ser que elas não voltem ainda num período curto, né, ou médio, né, no médio prazo, pode ser que elas não voltem exatamente para o que a gente tinha antes, né, para aquela situação que a gente tinha antes. Pode ser que a gente seja liberado para trabalhar e que a gente possa voltar a abrir a nossa empresa, voltar a exercer o nosso negócio, vender os nossos produtos, os nossos serviços, de uma maneira mais tranquila, mas talvez não exatamente como era isso antes. Isso é bem provável que isso ainda demore um tempo para acontecer. Então a gente precisa se programar com uma série de coisas e principalmente a questão financeira, né? É uma questão que preocupa muito, porque é lógico que o mercado deu uma parada, não tem como, né? As pessoas estão reclusas, as pessoas estão vendendo menos, estão trabalhando menos ou não estão trabalhando, depende do seu ramo de atividade, depende de uma série de fatores. Então a economia fica retraída e é óbvio que isso representa uma baixa financeira, se não para todo mundo, para a grande maioria da população, principalmente para nós, né? Para você que tem um pequeno negócio, uma pequena empresa. Então, eu vim aqui hoje, vou dar para você 5 dicas de como você pode se preparar financeiramente mesmo, como você pode conseguir um fôlego financeiro para sua empresa nesse momento delicado, nesse momento complicado que a gente está atravessando agora. A primeira dica que eu quero te dar é: existem financiamentos específicos para esse momento. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Todo mundo ouviu falar sobre os auxílios emergenciais, né? Principalmente para as pessoas que fazem parte do Bolsa Família, para as pessoas que têm MEI. Então, se você tem um MEI, você tem direito a esse auxílio emergencial, né? Aquele auxílio que está sendo exaustivamente falado nos jornais, o auxílio de R$ 600, você tem esse direito. Mas, além disso, a gente sabe que esse auxílio, assim, não é uma coisa tão representativa, realmente é um auxílio, né? Vai ajudar? Vai pagar algumas contas, vai dar uma ajuda, mas não vai resolver o nosso problema, nem o problema da nossa empresa. Então, tem algumas coisas que já foram veiculadas em jornais, né, em noticiários, porém, não tão abertamente e não tantas vezes quanto deveriam ser, né? Então, a gente tem bancos que estão trabalhando com linhas de crédito emergenciais, exatamente e principalmente para as micro e pequenas empresas. Como, por exemplo, se você está em São Paulo, vou te dar 2 exemplos aqui. Se você está em São Paulo, existe um banco chamado Banco do Povo. Então, esse banco, ele se não me engano, é do estado de São Paulo, e ele está com algumas linhas de crédito emergenciais e com taxas de juro muito baixas, ou seja, muito abaixo das taxas comuns de mercado, né? Para esse momento. Então, você consegue, com o seu CNPJ, se você é um microempresário individual, o MEI, ou se você é um microempresário, ou até pequenas empresas, conseguem pegar essa linha de crédito também. Ou seja, através do seu CNPJ, você consegue
verificar essa linha de crédito, né? Como que funciona para você, qual é o limite que você consegue pegar através do seu CNPJ, qual é a taxa que você vai pagar. As taxas, elas começam a partir de 0,35% ao mês. Isso é uma taxa muito abaixo das taxas padrão praticadas para empréstimo por aí, né? Se a gente for olhar algumas taxas de empréstimo de alguns bancos, normalmente, vamos falar aqui na atualidade vamos falar de um ano para trás, alguma coisa assim, elas ficam em torno, assim, uma taxa baixa de um banco privado, por exemplo, uma taxa baixa fica em torno de 3,5%, 4%. Se você conseguir, se você tiver um ótimo relacionamento da sua empresa com o banco, né, você consegue uma taxa mais ou menos em 3,5%. Então, quando você fala de uma taxa, de um banco que está oferecendo uma taxa de 0,35%, gente, isso é absurdamente menor, né? Nós estamos falando de uma taxa 10 vezes menor do que uma taxa padrão aí praticada por um banco privado. Então, vale a pena você ir atrás disso. Um outro banco que também está liberando financiamentos específicos para microempresários individuais e microempresas, pequenas empresas, é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que normalmente libera dinheiro para grandes empresas, né? Para grandes financiamentos, grandes investimentos em maquinário, criação de plantas industriais gigantescas e tal. Mas agora, nesse momento, por conta da pandemia do coronavírus, eles perceberam essa dificuldade dos microempresários e dos microempresários individuais, e eles estão liberando linhas de crédito também com taxas absurdamente mais baixas. Elas não chegam, pelo menos até onde eu pesquisei, elas não chegam a ser tão baixas quanto essa taxa que eu mencionei de 0,35%. Mas elas chegam perto de 1%, mais ou menos, ao mês, que também, ainda assim, é uma taxa um pouquinho mais alta, mas ainda assim é uma taxa muito mais baixa do que a gente está acostumado a ver por aí, em qualquer banco privado, em qualquer financeira. Financeira, então, nem se fala, né? Que normalmente elas cobram mais caro mesmo do que os bancos, né? Pela própria natureza delas. Normalmente elas fazem uma análise de risco um pouco menos rigorosa, vamos dizer assim, do que os bancos privados, né? Então elas emprestam dinheiro para mais pessoas, né? Você pode às vezes até ter uma restriçãozinha no nome, alguma coisa assim, mas obviamente por causa disso, né? Se o risco é maior para elas cobram um pouco mais caro. Então esses dois bancos, o Banco do Povo e o BNDES, estão liberando financiamentos sem você ter que comprovar que você vai comprar imóvel, porque às vezes acontece isso, né? Ou você vai ter que montar um projeto e mostrar aonde você vai gastar aquele dinheiro e tal. Nesse momento não precisa disso. Você pode pedir um crédito emergencial para capital de giro da sua empresa mesmo, ou seja, um dinheiro para suas contas do dia a dia da empresa. Porque exatamente a economia está num momento delicado, todo mundo sabe disso. Então o governo está financiando isso, né? Um é do governo federal e o outro é do governo estadual. Então os governos eles estão dando esse auxílio mesmo para a população, para as pequenas empresas principalmente, porque são as pequenas empresas que giram grande parte da economia do país. E elas estão paradas, estão sem funcionar, ou estão funcionando de maneira muito reduzida, de portas fechadas, enfim, atuando remotamente, então fica complicado. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Regina, Andréia. Oi, Jô, tudo bem? Christian. Então, a primeira dica que eu te dou é procurar financiamentos, esses financiamentos com taxas convidativas, que são financiamentos emergenciais que foram criados pelos bancos, principalmente com algum apoio do governo, né, que foram criados para esse momento emergencial de pandemia, de coronavírus. A segunda dica que eu te dou é importante. Então, são 5, tá? A primeira foi procurar essas linhas de crédito emergenciais. Uma coisa que eu esqueci de falar foi, de repente você pode pesquisar no seu banco também. Alguns bancos privados também estão abrindo linhas de crédito especiais para esse momento. Então você procura lá, se você tem uma microempresa ou um MEI no seu CNPJ, você tem uma conta em algum banco, você pode conversar com esse banco, vai lá e pergunta, olha, para esse momento, né, eu estou precisando de um crédito, quais são as taxas, como funciona?
Vocês têm uma linha de crédito emergencial especial para esse momento? Qual é a taxa? Qual é o prazo? Como é que são as parcelas? Enfim, se informa, porque tem muita coisa legal acontecendo, muito apoio, né, que as microempresas estão recebendo nesse momento. A segunda dica muito legal que eu quero te dar é, principalmente falando dos bancos privados. Aqui eu vou falar dos 3 maiores bancos que a gente tem no Brasil, né? O Itaú, o Bradesco e o Santander. A gente vê na televisão que eles colocaram, inclusive, vários anúncios sobre esse assunto. Eles se juntaram e ofereceram uma maneira de você poder postergar, ou seja, jogar um pouco mais para frente, algumas dívidas, na verdade, dívidas não, financiamentos e empréstimos que você tenha. Tanto isso serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá, gente? Então, eu estou dando a dica aqui para sua empresa, mas você pode aproveitar para sua, né? Se você tem algum empréstimo no seu nome, no seu CPF, ao invés do seu CNPJ, também funciona essa mesma dica. Então, vai atrás do seu banco. Se você tem conta, tem algum financiamento, algum empréstimo em algum desses bancos que eu falei, Itaú, Bradesco ou Santander, que são os 3 maiores bancos que a gente tem aqui, os bancos privados, né? Os 3 maiores bancos privados. Eles estão permitindo que você faça isso. Então, se você está com seu empréstimo em dia, você pode escolher jogar até 60 dias para frente a sua próxima parcela. Então, isso é muito bom, porque você consegue ter um fôlego agora, nesse momento que a gente está com tudo fechado, né? Essa situação de incerteza, que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, como é que as coisas vão evoluir. Você pode escolher não pagar a sua parcela de abril, por exemplo, não pagar a sua parcela de maio e jogar para frente. Então, a sua parcela, ao invés de cair agora em abril, você pode jogar ela lá para junho. E o banco não vai te cobrar nenhuma multa, você não vai ficar inadimplente, não vai sujar seu nome, não vai sujar seu cadastro, você não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Como se, por exemplo, se você tem um financiamento, um empréstimo, e você simplesmente não paga uma parcela, você vai ter problemas em relação a isso. Você vai pagar multa, você vai pagar juros, você vai ser penalizado. Tem uma série de consequências que podem acontecer para a sua empresa ou como pessoa física também, né, no seu CPF. Então, os bancos eles estão abrindo essa possibilidade, exatamente pela delicadeza do momento. Você consegue postergar, ou seja, jogar lá para frente, até 60 dias, a próxima parcela do seu empréstimo. E, gente, pasmem, a princípio é a primeira, a mesma, você vai manter as mesmas condições do seu empréstimo, né? Do empréstimo que você já tem contratado ali, é o mesmo juros. É a mesma coisa, só que você vai jogar um pouquinho mais para frente e aí você tem até a opção de aumentar o número de parcelas, dependendo do banco, enfim. E uma experiência pessoal minha que eu fiz foi fazer essa negociação com o banco, postergar um empréstimo e jogar 60 dias para frente a parcela. E, por incrível que pareça, no final das contas, na renegociação, acabou até diminuindo uma parcela. No final da história, além da parcela continuar praticamente com o mesmo valor, ou seja, né, a parcela de agora foi jogada 60 dias para frente, não mudou o valor da minha parcela, mudou R$5, e além disso, ainda no final da história, no total de parcelas que estava faltando, ainda vou pagar uma parcela a menos. Ou seja, foi um super negócio, foi ótimo. Foi uma negociação muito boa com o banco. Então, vai atrás disso. Conversa com seu banco, chama seu gerente para conversar. Não dá para ir na agência, mas liga, manda um e-mail, entra no chat lá no seu banco, se você tem esse acesso. Vai atrás disso para ver como é que você pode, né? Se você tem essa opção, como é que você pode fazer isso. Ué, peraí, tem uma solicitação aqui. Precisa de solicitação? Sim. Ah, a Joelma quer me fazer uma pergunta, será? Jo? Eu apertei que sim. Vamos falar aqui com a Joelma. Oi, Aloysio, tudo bem? Vamos ver aqui, acho que a Joelma quer me fazer alguma pergunta. Oi, Jo. Tá conectando aqui. Vamos ver. Jo? Fala, oi. Oi, Cá. Oi, Joelma, tudo bem? Tudo bem. Parabéns no vídeo aí, hein? Tô gostando, bastante interessante. Ah, obrigada. Você quer fazer alguma pergunta? Eu não tô te vendo, só tô te escutando.
Ah, não, eu tava só com dúvida da relação aos empréstimos, você tá falando dos bancos aí. Ah, legal, Isso é pra... Pode falar. Não, sim, não, eu tava só ouvindo aí, eu acho que eu coloquei essa solicitação pra te perguntar, mas você já tá explicando já. Ah, então tá bom. Tá bom? Então eu vou fechar aqui, porque tá um pouco de barulho aqui. Qualquer coisa você manda Pode aqui fechar. manda na pergunta aqui. Beijo. Tá bom. Beijo. Então vamos lá. Então, voltando. Então, eu já dei 2 dicas para você. A primeira coisa, eu falei para você pesquisar sobre esses créditos, né, esses financiamentos, empréstimos emergenciais que os bancos, com apoio do governo, estão liberando para esse momento. Depois eu falei para você ir atrás, se você tem algum empréstimo, alguma coisa contratada já com o seu banco, que seja Itaú, Bradesco ou Santander, vai conversar com o seu gerente, chama o seu gerente para conversar, porque você tem a opção de jogar as parcelas, se tiver tudo em dia, se tiver tudo ok, você tem a opção de jogar essa parcela um pouquinho mais para frente e ter um fôlego agora para respirar. Você não precisa se preocupar em pagar isso agora, nesse momento que as coisas estão bem complicadas. Vamos para a terceira dica. Terceira dica. Você pode e deve, nesse momento, renegociar algumas despesas fixas que você tem, com fornecedores, ou, por exemplo, uma despesa de aluguel, vamos falar assim, né? Então, vamos imaginar que você tem ali o seu escritório, a sua loja, a sua padaria, qualquer que seja o seu negócio, a sua oficina, e você paga um aluguel do imóvel onde você está. Esse momento, gente, é um momento onde todas as pessoas, todas as empresas estão mais abertas a negociações. As pessoas estão mais flexíveis pelo próprio momento, pela própria característica do momento. Então, você pode sim chegar para o dono do imóvel, né, para o proprietário lá do imóvel onde você aluga, onde você tem a sua empresa, e conversar com ele, explicar a situação, falar, olha, eu fui obrigada a fechar as portas, ou então eu estou trabalhando só com delivery, depende do seu tipo de negócio, né? O meu movimento caiu, eu não estou tendo a mesma receita que eu tinha antes, então eu queria negociar. Eu não vou dar conta de pagar o aluguel integral que eu pago normalmente. Eu sei que a gente tem um contrato, eu sei que tem um contrato assinado, mas é uma situação que está fora totalmente do meu controle, né? Eu não tenho como. O mundo inteiro está passando por isso. Não é nenhuma situação do país, né? Não dá nem para a gente falar que é uma situação do Brasil. É uma situação do mundo inteiro. Então, você pode sim negociar com o proprietário do seu imóvel e provavelmente, se ele tiver, né, um fôlego financeiro também e um bom senso, né, ele vai conversar com você, ele vai negociar com você, porque nesse momento, gente, todo mundo, de alguma forma, todos nós vamos ter alguma perda. É inevitável, não, é uma situação completamente inimaginável, né? Uma coisa totalmente fora do controle. Não tinha como a gente imaginar que isso ia acontecer, alguma coisa desse tipo. Então, assim, todos nós já estamos tendo e vamos ter algum tipo de prejuízo financeiro, ou na questão da saúde, na questão do nosso bem-estar, né? A gente não pode encontrar nossos amigos, nossos familiares, enfim, é uma situação completamente atípica. Então, as pessoas elas já estão preparadas para isso. Então, conversa lá com o proprietário do seu imóvel e alguma outra despesa fixa que você tenha também. Negocia, pede um desconto, fala, olha, não vou dar conta, né? Se você paga lá R$ 2.000 de aluguel, olha, eu não vou dar conta de pagar R$ 2.000. O que você consegue me dar de desconto? Você consegue me dar um desconto de R$ 500? Ou eu posso pagar 1.000 esse mês ou 1.500 esse mês e depois a gente dilui esse desconto, por exemplo, me dá um desconto de R$ 500 e depois eu te pago, eu começo a te pagar daqui 60 dias em 5 parcelas de R$ 100. Gente, não sei. Vai da sua realidade, vai da sua. É o que eu sempre falo. Ontem eu falei bastante sobre isso na live também. Criatividade, esse é um momento onde o brasileiro não é tão criativo, né? A gente é muito criativo. Então, nesse momento é que a gente precisa ter jogo de cintura mesmo. A gente precisa usar a nossa criatividade, botar a cabeça para funcionar e pensar em todas as alternativas que a gente pode usar para poder dar uma melhorada na nossa situação, ganhar um fôlego financeiro para a nossa empresa. Então, renegocia as suas dívidas fixas, conversa com o fornecedor, conversa lá com o proprietário do seu imóvel
e negocia, porque nesse momento todo mundo tem que abrir mão um pouquinho, todo mundo tem que ceder um pouco para que a coisa possa ser resolvida da melhor forma. A quarta dica que eu quero dar para você, que é bem parecida com essa, na verdade, ela é complementar a essa que eu falei agora. Cortar, suspender ou também renegociar de alguma forma dívidas não, né? Contas que não sejam assim tão essenciais nesse momento. Também vou dar um outro exemplo para quem tem uma loja, para quem tem um escritório, por exemplo, e está com esse escritório fechado. Se você, por exemplo, está tendo que trabalhar de casa ou está só no delivery, né? E de repente você está produzindo alguma coisa na sua casa, porque não vale a pena você abrir lá a sua padaria ou a sua loja ou o seu escritório, enfim. E você tem, por exemplo, uma internet, né? Todo mundo tem uma conta de internet. Se você tem um escritório, um lugar onde você trabalha, provavelmente você tem um Wi-Fi instalado lá. Gente, renegocia. Liga lá para sua operadora, vê se você tem uma maneira, se a loja está fechada e você não está utilizando o serviço, renegocia, gente. Não dá. Esse é um momento em que a gente tem que apertar o cinto, tanto na parte da pessoa física, né, quanto na parte da nossa empresa, do nosso negócio. A gente tem que apertar o cinto, a gente tem que reduzir ao máximo os custos que a gente tem, claro, sem prejudicar a nossa atividade, né? Se a gente precisa continuar trabalhando, tem um mínimo de coisas, de contas, enfim, que a gente tem que continuar pagando, não tem jeito. Mas você pode renegociar algumas coisas e pode até suspender. Algumas operadoras, por exemplo, dão essa opção. Você consegue deixar o serviço suspenso por alguns dias, ou por um mês, ou por 2 meses, não sei. Procura saber, vai lá na sua operadora, liga lá e pergunta, fala, olha, aconteceu isso, a minha empresa está fechada, eu tenho uma despesa fixa na internet, eu não gostaria de cancelar, porque eu vou voltar, assim que eu puder abrir a empresa, eu vou abrir, mas nesse momento eu não estou utilizando o serviço, então como é que eu faço? Dá para ter um desconto? Dá para suspender o serviço? Dá para diminuir a parcela agora, diminuir o valor agora e parcelar a diferença lá para frente? Gente, algum tipo de negociação, a operadora vai conversar e vai fazer com você. E não só na internet, né? Isso funciona para todos os tipos de conta, gente, principalmente as contas que não são essenciais, apesar que a internet é uma conta essencial, né? Principalmente dependendo do seu ramo de negócio, mas funciona para outras contas também. Então, gente, se tem alguma coisa que naquele momento você não está utilizando, vai lá e conversa com a empresa que te fornece aquele serviço, aquele produto ou aquela conta. É o momento da gente conversar e renegociar, gente, renegociar tudo porque é uma situação geral e a gente tem que se adaptar, não tem outra opção, né? Não tem aquele ditado que fala dança conforme a música. É isso que a gente tem que fazer agora, dançar conforme a música, não tem jeito. E aí, a última dica que eu dou para você, para a gente finalizar, as 5 dicas, né, para você ter um fôlego financeiro para sua empresa. A última dica que eu te dou é cria algum tipo de promoção, algum tipo de cupom. Eu também falei sobre isso na live ontem. Um voucher, alguma coisa nesse sentido, um pacote de serviço, um pacote de produtos. Cria alguma coisa que possa te gerar dinheiro agora e que você possa fornecer isso ou entregar isso mais para frente, se for o caso. Se você está com a sua empresa parada, ou se você presta um serviço que você por algum motivo não pode prestar esse serviço agora, porque é alguma coisa que envolve tocar nas pessoas ou que envolve juntar as pessoas, né, aglomerar as pessoas, se o seu serviço, o seu produto está relacionado a isso, você não pode simplesmente, não tem como, você não pode fornecer o seu serviço agora. Então, o que é que você pode fazer? E tem muitas empresas utilizando essa tática, e é uma tática muito legal que faz parte da criatividade do brasileiro também, né? Você monta um cupom, um voucher, aonde você vende esse serviço, sabe, tipo Peixe Urbano, Groupon e esses sites que vendem cupons? Então, é alguma coisa parecida com isso, mas você mesmo vai vender um cupom relativo ao seu próprio serviço, ao seu próprio produto, né, do seu negócio. Você vai vender aquilo e a pessoa vai, ou seja, a pessoa vai comprar esse cupom, vai te pagar pelo cupom e ela só vai usar quando as coisas normalizarem. Então, por exemplo, se você tem um bar e você agora, lógico, não pode abrir o bar, não tem como.
você pode vender lá um kit de 10 cervejas. Você vende o voucher agora, a pessoa te paga adiantado, você pode colocar um pequeno desconto, você pode montar um pacote do tipo compre 10 e ganhe mais uma, não sei, alguma coisa desse tipo. Você vende agora, ou seja, você vai receber esse valor agora e a pessoa só vai consumir isso lá para frente quando as coisas normalizarem. Você pode colocar uma validade grande, né? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, como é que as coisas vão voltar. E você joga isso lá para frente. E você, então, isso chama você se capitalizar. Você consegue ter um dinheiro agora, mesmo que você não possa fornecer o seu serviço ou o seu produto agora. Você só vai fornecer lá na frente. Oi, Daniela, tudo bem? Renata, boa noite. Luana, tudo bem, Lu? Então, você consegue receber alguma coisa agora que você só vai prestar esse serviço ou fornecer esse produto lá para frente. Essa é uma maneira de você ganhar um fôlego. Porém, para essa dica, você precisa ter atenção, tomar certos cuidados. Primeira coisa que você precisa ter cuidado. Cuidado com o desconto que você vai dar. Então, se você vai montar um pacote, por exemplo, eu sou massagista e agora eu não posso fazer massagem, não tem como, né? Eu não posso tocar nas pessoas, né? A gente tem que ter todos esses cuidados com o toque. Então, eu vou montar um pacote de 10 massagens ou de 5 massagens, vou vender agora para os meus clientes e mais para frente eu vou prestar esse serviço. Mas eu vou colocar um desconto, porque eu preciso convencer o meu cliente para ele comprar esse pacote agora. Porque que ele vai pagar agora por uma coisa que ele só vai usar, sei lá, daqui 2 meses, daqui 3 meses, não sei. Cuidado com o desconto. Você pode sim oferecer um desconto, mas cuidado com o quanto de desconto você vai dar. Isso é uma coisa que eu também sempre chamo a atenção quando eu converso aqui com vocês. Cuidado com dar um desconto em valor, né? Vou dar 10 reais de desconto, vou dar 50 reais de desconto, vou dar 20 reais de desconto. Cuidado, gente, você tem que pensar sempre, sempre, sempre em porcentagem. Então, você precisa saber qual é o custo, a primeira coisa que você tem que saber, qual é o custo do seu produto, do seu serviço, e você precisa saber qual é o lucro, né? Ou seja, quanto você paga por aquilo, de verdade, tudo que você gasta para poder prestar aquele serviço ou vender aquele produto, qual é o seu preço final. Ou seja, daí você sabe qual é o seu lucro, né? Qual é o seu ganho. E a partir daí você sabe qual é o valor que você consegue tirar dali, qual é o desconto que você consegue dar. Então tem que ter muito bem esse cuidado. Porcentagem, pelo amor de Deus, gente, sempre, sempre, sempre na hora de dar um desconto, considera a porcentagem. Então, vou dar 10 reais de desconto, é muito ou é pouco? Depende, quanto custa o seu produto? Se o seu produto custa 50 e você vai dar 10 reais de desconto, você está falando de um desconto de 20%. Se o seu produto custa 100 e você vai dar 10 reais de desconto, você está falando de um desconto de 10%. Agora, se o seu produto custa 20 e você vai dar 10 reais de desconto, você está falando de 50%, é metade. Você não pode dar um desconto tão alto, porque senão lá na frente você quebra. Como é que você vai fornecer o serviço depois, sendo que você já recebeu, já usou esse dinheiro, não teve não teve um lucro para você guardar, para você se programar para o futuro, e aí como é que você faz para prestar o serviço? Se você vender isso para 10 pessoas, 20 pessoas, já pensou? Isso vai te causar um problema lá na frente, então cuidado com isso. E a outra coisa, o outro cuidado que você precisa ter nessa questão dos cupons, né, de você vender o cupom antecipadamente, é exatamente você ter um cuidado assim, se você vai conseguir atender aquelas pessoas, né? Não adianta você botar lá um cupom por um preço super baratinho e aí você vende 1.500 massagens para entregar em 2 semanas. Provavelmente você não vai dar conta de fazer isso, você não vai conseguir entregar. Então, cuidado. Ou então você vende um estoque de produtos que você não tem e que você demora para conseguir produzir. Aí, na hora que chegar, né, vamos supor, aí a situação melhorou, voltou, as coisas voltaram às atividades, todo mundo vem querer resgatar o seu cupom, o seu voucher, e você não dá conta de atender. Aí aquilo pode acabar ficando pior para você, ao invés de você criou uma solução ali no momento, né, do desespero, né, no momento que você precisava daquele dinheiro, daquele fôlego financeiro, mas você cria um problema lá na frente, um problema de atendimento. E aí você vai acabar, o tiro sai pela culatra, né, como a gente fala, porque aí você vai acabar tendo um problema lá na frente que vai
por exemplo, comprometer a credibilidade da sua empresa, os clientes vão ficar insatisfeitos, vão ficar chateados, pode gerar reclamações. Então, a gente tem que ter esses dois cuidados. Essa solução de a gente vender antecipadamente, né, o serviço, é uma solução legal, é uma solução que funciona, principalmente para os serviços e produtos que não podem ser vendidos nesse momento de pandemia, mas tem que tomar esse cuidado. Cuidado com o desconto que você vai dar e cuidado com quanto você vai vender para saber se você. Você tem que saber a sua capacidade de entrega para saber se você vai conseguir entregar tudo aquilo que você está vendendo. Você também não pode vender gato por lebre, como se fala, né? Você não pode vender uma coisa e não conseguir entregar depois. Ou entregar mais ou menos, né? Não entregar exatamente o que você prometeu. Você tem que sempre fazer as coisas da forma correta. Até para você manter a imagem da sua empresa, né? Para você, enfim, não ter problemas futuros. Então, gente, as dicas de hoje foram essas, né? Os cinco passos para você ter um fôlego financeiro nesse momento. O momento é de incerteza mesmo, é complicado, não é uma situação que a gente saiba direito como lidar, né? Nenhum de nós vivenciou nada parecido com isso até hoje. Então é uma coisa que gera muita incerteza mesmo. A gente fica preocupado, a gente fica apreensivo. Mas a gente tem que se manter positivo, a gente tem que se manter firme nesse momento e saber que o nosso negócio, o nosso foco agora é que o nosso negócio, que a nossa empresa sobreviva a esse momento. A gente precisa conseguir passar por isso, porque isso vai passar, sempre passa, por pior que seja e por mais que demore, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas vai passar. E o nosso foco é manter o nosso negócio funcionando, a nossa empresa funcionando, para que a gente consiga continuar obtendo o nosso sustento, né? E fazendo o que a gente precisa fazer, pagando as nossas contas, enfim. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter agora, né? A gente tem que manter a firmeza, manter o foco e não se deixar abalar. É difícil a gente às vezes manter a calma, né? Manter a tranquilidade, mas é isso que a gente tem que buscar. E ficar com o foco ali firme na nossa empresa, no nosso negócio, que as coisas vão dar certo. Se a gente focar e fizer o que está ao nosso alcance, não adianta a gente olhar para o que não está no nosso alcance. Ah, mas e quando que vai reabrir? Ai, meu Deus, quando que as pessoas vão voltar a ter dinheiro? Ai, mas quando que vai voltar a economia? A gente não sabe de nada disso. Isso tudo não está no nosso controle. Então a gente tem que focar nas coisas que estão no nosso controle. E tem muitas coisas que a gente pode fazer. Eu te dei 5 dicas aqui, né, de como você pode. Basicamente, é você procurar jogar um pouco mais para frente os seus compromissos financeiros, os seus pagamentos, e procurar de alguma forma. Tem empréstimos especiais, tem linhas de crédito especiais para esse momento, com juros baixos, para que você para que você consiga ter algum fôlego, algum dinheiro nesse momento, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje, gente. Obrigada para todo mundo que participou aqui. Olha, Ministério São Francisco está participando aqui também. Então, essas foram as dicas de hoje, tá, gente? Obrigada por ter vocês aqui. Vai ficar disponível no Stories aqui por 24 horas. Então, também, se alguém quiser depois pegar as outras dicas, é só correr lá no Stories e assistir, tá bom? Amanhã tem mais uma live. A gente vai conversando sobre essa situação complicada e como é que a gente pode fazer para manter a nossa empresa da melhor forma possível nesse momento. Tá bom? Boa noite para você. Boa noite para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Compartilhe.